Por exemplo, em tempos normais, antes da crise, o Globo era muito mais enviesado, ou seja, politizado contra o governo, muito mais de oposição, do que o Jornal Nacional. O Jornal Nacional também era, mas porque ele é para um público mais amplo, então aí a gente precisa pensar no público-alvo. Ele é para um público mais amplo, inclusive para as classes populares, o jornal, a Rede Globo, não quer parecer militantemente contra o governo. Agora, já o Jornal Globo, que é basicamente para a classe média alta do Rio de Janeiro, né, que já está quase toda a ganha para a oposição, então eles realmente publicam como se fosse um panfleto de oposição. Né? Agora, você pode também comparar o Globo News, se você quiser usar só a televisão, Globo News e Rede Globo. Né? O Globo News é muito mais militante do que geralmente o Jornal Nacional. Né? Ou o jornal, por exemplo, da Globo, que é mais tarde, ou seja, os trabalhadores já foram dormir, né? Quem assiste o Jornal da Globo geralmente são pessoas que têm renda mais alta e maior nível educacional. Então, quando eles estão falando para essa gente, eles são muito mais politizados, aí todos os articulistas, muita opinião, todos os articulistas são contrários ao governo, não tem ninguém para falar a favor do governo, ou uma perspectiva mais crítica da oposição no Globo News, quase ninguém. Quando tem uma pessoa em 100. Né? Enquanto que no Jornal Nacional, pelo menos até antes da crise, tinha um pouquinho mais de, apesar do viés, um pouquinho mais de equilíbrio. Não há mais. O Jornal Nacional, quer dizer, mas a estratégia ainda é diferente. Se você assiste o Jornal Nacional, o que eles fazem é cobrir a crise o tempo todo. É só isso, só falam disso. E aí muita opinião contrária, entrevista, põe isso na boca de pessoas que eles entrevistam, né? Ou seja, entrevista políticos da oposição e tal, mais do que os articulistas do jornal falando contra. Mas, de qualquer maneira, é uma estratégia um pouco diferente. Em vez de ser muita opinião, é a opinião de outros, não da Rede Globo, né? E essa estratégia de massacre só pautando essa matéria o tempo todo. Concordam? Concordo completamente com o professor. E eu acho interessante o que ele falou, porque ele deu